Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de Ciências da Natureza de hoje, vamos falar sobre misturas. Estão prontos? Vamos nessa! Você sabe o que são misturas? No nosso dia a dia, é muito fácil de encontrá-las. O suco de laranja e a salada de frutas são exemplos de misturas. Uma líquida, o suco, e outra sólida, salada de frutas. Nos dois casos, um ou mais itens foram misturados para formar o produto desejado. Ao observar o suco de laranja, vemos um produto homogêneo. Isso acontece porque a água, o suco de laranja e o açúcar misturam-se tão bem que não é possível visualizar esses elementos sozinhos na jarra. Na salada de frutas, porém, ocorre o contrário. Quando olhamos para ela, podemos facilmente perceber os pedaços de diferentes frutas, não é mesmo? Com esses exemplos, podemos reconhecer os dois principais tipos de misturas. As homogêneas, representadas pelo suco de laranja coado, e as heterogêneas, representadas pela salada de frutas. Vamos ver o que são as misturas homogêneas? Vamos aprofundar um pouco mais nossos estudos? As misturas homogêneas são aquelas nas quais duas ou mais substâncias são misturadas de modo que, ao olhar para a mistura, não conseguimos diferenciá-las. A mistura fica com aspecto uniforme. Observe os exemplos. Na primeira imagem, eu trouxe um suco de groselha. A groselha e a água foram misturadas e formaram uma mistura líquida, homogênea. Note que não é possível visualizar a groselha e a água separadamente. No segundo exemplo, eu trouxe as moedas. As moedas são exemplos de misturas homogêneas, porque elas são fabricadas com misturas de diferentes metais, cobre, níquel e estanho, que formam uma mistura sólida homogênea. O ar da atmosfera é composto de diferentes gases, por isso que eu trouxe esse terceiro exemplo. Entre eles, o gás oxigênio, que é o gás da inspiração, e o gás carbônico, que é o gás da expiração. Então eu trouxe aí três misturas. A primeira é uma mistura homogênea líquida, a segunda sólida e a terceira é uma mistura gasosa, ok? Misturas homogêneas. E agora vamos falar das heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas nas quais é possível identificar que há mais de uma substância. Vamos ver os exemplos? Olha a primeira foto aí. É uma mistura heterogênea formada pelo suco e pelo gelo. Dá para ver o gelo dentro desse suco, não dá? E na segunda foto eu tenho granito, que é um exemplo de mistura sólida heterogênea formado por diferentes minerais, quartzo, mica e feldespato. Combinado? Algumas misturas heterogêneas, quando vistas a olho nu, parecem ser homogêneas. No entanto, quando utilizamos equipamentos especiais, como o microscópio, no qual é possível ampliar bastante a imagem, percebemos que são heterogêneas. Vamos ver alguns exemplos? Dá uma olhadinha no leite. Não parece uma mistura homogênea? Mas quando a gente coloca esse leite no microscópio, a gente consegue perceber que o leite ele tem a presença de gotículas de gordura. É o mesmo caso do sangue. Apesar do aspecto uniforme a olho nu, o sangue é uma mistura de água e partículas sólidas, que são as células sanguíneas. Observaram aí na imagem?
como que a gente pode separar as misturas? O que você faria para separar os elementos destas misturas? Existem diversos métodos para separar as misturas. A seguir, vamos conhecer alguns deles e descobrir como podem ser aplicados. Vamos lá? O primeiro tipo de separação de mistura é a catação. Olhem a imagem. As pessoas estão catando os grãos, estão vendo? Esse método consiste em separar manualmente os materiais de uma mistura entre sólidos com tamanhos semelhantes. Um exemplo de uso da aplicação desse método é separar a sujeira dos grãos de feijão antes de cozinhá-lo. Mamãe, papai, os avós sempre fazem isso. Botam na mesa os feijões e começam a tirar as pedrinhas, não é mesmo? É um método da catação. Tem também a peneiração. É um método da peneiração. Ele pode ser utilizado para separar materiais sólidos de tamanhos diferentes. Utilizando-se de uma peneira, os elementos de maior tamanho ficam retidos e os mais finos atravessam a grade da peneira. Tem também a filtração. A filtração é um método físico de separação de misturas heterogêneas. Ela é utilizada para separar substâncias sólidas que são dispersas em um líquido ou gás. No caso de misturas heterogêneas líquidas, a filtração é o método mais utilizado na separação de sólidos que não se dissolvem em algum líquido. Esse processo de separação de misturas é realizado através da instalação de barreira porosa em algum ponto por onde a mistura flui. Essa barreira pode ser um filtro de papel posicionado dentro de um funil, conforme ilustrado na imagem acima, aqui na figura. Pausa. Gente, café. Por que o pó de café não vai para o líquido? Porque tem ali um filtro, tá bom? Ok? Então passa o líquido, a água quente do café, encontra com o pó e sai o cafezinho. O funil é então posicionado na entrada de um recipiente, um copo por exemplo, e a mistura é vertida para dentro dele, de forma a passar pelo filtro, ou seja, a água com pozinho de café, sai o café. Assim, as partículas sólidas, que são chamadas de resíduos, param na barreira e ficam separadas do líquido, que é chamado de material filtrado. Combinado? E a decantação é um método eficiente para separar misturas heterogêneas de substâncias sólidas e líquidas, como água e areia, ou de dois líquidos, como água e óleo. Para fazer a separação, é necessário deixar a mistura em repouso, até que as substâncias formem duas camadas separadas. Depois, é só remover cuidadosamente a camada que ficará na parte de cima. Vamos ver aqui o exemplo? Olha aí a decantação. Toda misturadinha, depois vai separar. Uma parte ficou para cima e a outra para baixo. Quando ficou em repouso, tá bom? Aí, ó, separando, eu estou tirando o líquido para um lugar e no outro vai ficar o resíduo sólido, ok? E tem também a centrifugação, que é um método bem parecido com a decantação. Porém, utiliza um equipamento especial, chamado de centrífuga, para promover a separação mais eficiente e mais rápida das substâncias sólidas e líquidas que formam misturas heterogêneas. É comumente utilizado para fazer a separação dos elementos que compõem o sangue. Vamos ver aí o exemplo? Aí nós temos a amostra de sangue antes e depois de ser centrifugado. Observe que no frasco à direita é possível visualizar os componentes do sangue já separados: o plasma, glóbulos brancos e plaquetas e glóbulos vermelhos. Importante ressaltar que todas as ilustrações que eu trouxe na aula de hoje estão também no livro didático de vocês, então acompanhem no material impresso. Nossa aula já chegou ao fim.
Eu vou deixar agora vocês realizando as atividades da plataforma e caso surja alguma dúvida, anote suas dúvidas para que no nosso encontro ao vivo a gente possa saná-las. Combinado? Valeu, tchau, tchau!